Que susto que eu levei! Bom dia de novo, sejam bem-vindas. Mas a live caiu por conta da música, por conta de direitos autorais. A minha conta pode ser restringida por estar usando outra música. Então, eu abaixei o volume quase que todo aqui pra gente poder não ter nenhum problema, ok? Eu acredito que ela deve ter caído bem na hora que eu tava fazendo oração. Então, acredito que a gente não vai poder ficar escutando louvor durante a live. Meu coração. Mas tudo bem, o Senhor sabe de todas as coisas, é porque a gente vai poder ir pra palavra direto. Sem louvor, sem delongas, senão minha conta pode ser restringida e a gente ter problema. E a gente não quer isso, né? Ainda mais agora, ou levante, o negócio mal começou e aí o trem já tá querendo parar tudo, né? Mas é assim mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me apresento aqui diante de Ti, Senhor, como a Tua filha, Tua serva, Senhor. Que essa palavra seja como uma flecha nos nossos corações, no coração de cada mulher que está aqui. Que essa palavra venha trazendo esclarecimento, tirando elas de toda confusão, de todo pensamento cativo, de toda seta maligna do inimigo, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha trazendo alinhamento e ordem, porque o Senhor é um Deus de ordem e decência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de hoje é: ninguém está te vendo. E muitas das vezes nós nos sentimos assim, que ninguém está nos vendo. E aí o que acontece? Eu, Vanessa, tentando me encontrar, eu me perdi no meio do caminho. Porque o ego falava muito mais alto, era eu. Então, durante esse processo, eu tentando me encontrar, eu me perdi. Eu me perdi como mulher, me perdi como esposa, me perdi como mãe. Eu me perdi, sendo muito sincera. É um dos motivos de eu ter ficado tanto tempo afastada. Em outubro do ano passado, eu já sentia que eu precisava parar. E eu fui parando gradativamente. Eu recebi uma palavra: cala sua boca, que você precisa ser tratada. Você precisa ser tratada na raiz. E eu parei. E eu achei que eu tinha sido tratada, achei que eu tinha sido curada. Mas não, tinha sido apenas o começo. E nesse ano, começou tudo de novo. Só que mais profundo ainda, porque quem me acompanha, quem tá mais perto de mim, sabe tudo que eu passei, assim, tudo não, né, mas boa parte do que eu passei. E muitas das vezes eu pensava que eu tava sozinha, que Deus tinha me abandonado. Deixa eu abrir aqui a palavra. Que Deus havia me abandonado. E talvez você esteja nessa posição. Talvez você esteja passando por um deserto, por um processo e por consequência sua, por algo que você mesma plantou. Esse processo, esse deserto que eu vivi, que eu estou vivendo, eu ainda estou no processo, foi por conta de coisas que eu plantei lá no passado. Então, se eu plantei ego, egoísmo, eu buscava ser servida ao invés de servir, muitas vezes, principalmente no meu início, desde a minha vida inteira eu busquei ser servida, eu sempre fui servida. Então, servir era algo muito difícil para mim. E maior é aquele que serve, não aquele que é servido. Eu fui aprender isso assim, na prática mesmo, na essência, agora. Então, eu quero que você faça essa reflexão. Você tá no deserto, você tá no processo e você sente que ninguém tá te vendo? Eu, Vanessa, eu fazia e acontecia.
Se eu sentia que eu tinha que fazer, se eu via uma oportunidade, eu ia lá e fazia. Só que o lugar da Vanessa não é onde a Vanessa quer, é onde Deus quer que ela esteja. E por todo esse tempo, Deus me queria no secreto. Deus me queria no deserto. Deus me queria sozinha, longe da multidão. E Ele ainda quer. Ele ainda me quer longe da multidão. Recentemente, eu compartilhei com algumas amigas minhas. Eu não sei se eu cheguei a compartilhar aqui nas redes sociais. Mas tinha um evento que eu tava doida, assim, eu tava com muita vontade de ir, que é de uma grande amiga minha. E eu não tava sentindo paz, eu dormia e acordava 2 dias pensando nisso o dia todo. E aí no segundo dia Deus falou assim pra mim, saia da multidão. E eu já não tava na multidão, né? Tipo assim, eu já não tava na multidão. Mas ele falou, saia da multidão. Foque naquilo que eu já te entreguei. Então, muitas das vezes, a gente quer estar no meio de todo mundo, a gente quer estar cheio de mulheres de Deus, cheias de mulheres do Espírito Santo, e nós estamos vazias, nós estamos no barulho. E no barulho, na confusão, você não consegue escutar a voz de Deus, você não consegue discernir qual é a voz de Deus. E traz essa confusão, porque Deus é um Deus de ordem e é um Deus de decência. E isso estava acontecendo comigo. Eu não sei se vocês já leram o livro Campo de Batalha da Mente. É um livro da Joyce Meyer e foi um divisor de águas para mim nesse processo, no meio desse processo. Por quê? Porque de repente eu estava lavando louça, eu começava a contar uma história mirabolante de algo que aconteceu há não sei quanto tempo atrás. E tipo assim, vou dar um exemplo. O box do banheiro do Davi tá estragado. Aí eu paguei uma pessoa para arrumar. E ele fez o serviço mal feito. O que eu fiz? Comecei a contar uma história na minha cabeça de que ele foi arrogante, que ele tava errado, que eu ia contratar. Isso tudo lavando louça. Olha a mente, olha como a nossa mente é cativa e como o diabo tenta derrubar a gente, na ofensa. Aí eu comecei a contar essa história na minha cabeça e falando, vou contratar outra pessoa que vai resolver o problema. Aí eu vou mandar uma mensagem para aquele cara e vou falar que ele foi arrogante, que ele foi isso, que... Aí na hora que eu percebi o que eu tava fazendo, eu comecei a dar gargalhada. Eu falei, não é possível que você tá querendo me derrubar logo agora. Eu devo estar pronta para romper pra você poder querer me derrubar justo agora, né? Falei, arreda-te daqui, Satanás, que aqui você não tem vez. Então, as distrações vão te trazer para o processo. O barulho vai te trazer para o processo. Por quê? Porque você não está discernindo o que Deus tem para você. E é só no secreto. É só quando você está com Deus. E eu não entendia muito isso. Eu escutava a gente falando assim, eu orei 2 horas, eu fiquei louvando 2 horas. Eu falei, mas gente, o que tá acontecendo com esse povo? Eu nunca vi um negócio desse. Até que recentemente eu comecei a viver isso. E quando eu comecei a viver isso, foi um divisor de águas pra mim. Porque o que eu entendi? Eu vou abrir aqui o Chrome, que é pelo iPad, que fica mais fácil que eu ficar olhando pelo computador. Então, o que aconteceu? Eu ficava totalmente cativa. Então, nesse processo, muitas coisas ocultas começaram a ser reveladas. E eu coloco louvor, gente, eu acordo mais cedo, o Davi tá de férias, né? Então ele tá acordando um pouco mais tarde. Aí eu acordo 1h30, 2 horas mais cedo, eu coloco louvor
eu não vejo o tempo passar. Eu fico ali adorando e louvando o Senhor e eu nem sei te falar. E vai, e flui. Tem horas que eu falo, tem horas que eu fico calada, tem horas que eu choro. Eu não vejo o tempo passar. Porque é tão bom estar com Ele. É tão bom sentir o cuidado dele. É tão bom, mesmo Ele me exortando. Gente, tem hora que Ele me exorta de tal forma que eu falo assim, ai de mim. Como eu sou podre. No sábado, na madrugada de sexta para sábado, o Senhor me conduziu a fazer uma vigília sozinha. Ali eu fechei a sacada da minha casa e coloquei um tapetinho ali pro Davi, pra ele poder brincar. E o Senhor me conduziu pra ficar lá naquele lugar, sabe? Pra eu ficar lá naquele lugar orando a madrugada toda. Então os meninos foram dormir e eu fui ficar lá sozinha. E quando eu fiquei lá sozinha, foi sobrenatural. Eu fui dormir, acho que era 6, 7 horas da manhã. Diretão. E nesse início eu tava sendo mimizenta, vitimista e tava com autocomiseração. Por quê? Falei, Senhor, eu não sou digna de fazer essa live. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô configurando o iPad aqui. Eu não quero fazer essas lives. Eu não sou digna, eu tô no processo. Quem sou eu pra falar pra outra mulher no meio desse processo que eu tô vivendo? Ai de mim. E comecei a contar um monte de história. Comecei a falar um monte de... A minha internet tá travando pra mais alguém ou é só pra Márcia? E aí o Senhor virou pra mim e falou assim... Josué, capítulo 1. Aí a Vanessa... Sabe o que eu falei? Eu já sei. Eu sei qual que é a palavra. Seja forte e corajosa. Aí o Senhor falou assim... Pra quem estiver travando, sai e entra de novo, que aí eu acredito que vai dar certo. Tá bom? E aí nisso o Senhor falou assim pra mim... Abra e leia o contexto todo de Josué. Aí eu fiquei constrangida, né? Eu falei, nossa, o que vai acontecer comigo agora? Gente, eu vou ler um trecho dele pra você. Porque realmente, eu pensei em desistir dessa live, eu não ia fazer. E aí que fala assim, capítulo 1 de Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Se Deus fala para você ser forte e corajoso, é porque você está sendo fraca e você está com medo. Deus não vai falar, seja forte e corajoso, para uma pessoa que já é forte e corajosa. Então, por muito tempo, Deus não me falava essa palavra. E nesse dia, tá aqui gravado, dia 17 de julho, na madrugada de 17 de julho, Deus trouxe ela. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados.
Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, o Senhor trouxe essa palavra para mim. E dentro dessa palavra, o primeiro versículo fala: depois da morte de Moisés, os israelitas, na lei deles, eles tinham 30 dias de luto. Ou seja, eles tiveram 30 dias de processo para viver o luto de Moisés. E a gente quer resolver as nossas coisas do dia para a noite. Em uma semana a gente já quer, né? A prosperidade batendo na porta, o casamento restaurado, os filhos com a auréola na cabeça. Então, o Senhor falou muito isso comigo, que há tempo para lamentar e há tempo para se levantar, mesmo no processo, que não era para eu ficar do jeito que eu estava mais, que era para eu poder agir. E essa foi uma promessa de Deus para minha vida. Levar as mulheres, as verdadeiras leoas, a serem despertadas para viverem o extraordinário de Deus. Então, para isso, é Josué capítulo 1, tá, gente? Então, para isso, eu precisava ser o quê? Forte e corajosa. E como que a gente é forte e corajosa? Conhecendo a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque não há nada oculto que não será revelado. Isa, você tá aqui, não tô nem acreditando. Bom dia. Somente a verdade nos liberta. Não adianta eu conhecer a verdade e eu não viver a verdade. Por muito tempo eu achava que eu conhecia a verdade e vivia a verdade em partes, o que me convia. Então, talvez tem coisas que estão acontecendo na sua vida porque você não está vivendo a verdade por completa. Porque meia obediência é uma desobediência completa. Se Deus te entregou algo para você obedecer e você está obedecendo pela metade, você está sendo completamente desobediente. A gente precisa fazer atenção sobre essas coisas, porque são nesses detalhes que nós caímos. E eu me incluo em toda essa live, igual eu falei para vocês, primeiro em mim, foi algo que eu vivi, que eu estou vivendo, e o meu comprometimento com o Senhor é não falar nada além daquilo que eu vivi ou do que eu estou vivendo. Então, parar de falar aquilo que eu escutei, porque alguém viveu. Eu não tenho autoridade sobre isso. Eu tenho autoridade apenas sobre o que eu vivi. Então, quando ele me conduziu para esse capítulo, eu percebi que essas três chaves, né? Que Deus não vai falar para você ser forte se você já está forte. É quando você tá fraca que o Senhor fala, seja forte. É quando você tá com medo, porque eu tava com medo, eu não queria fazer. Eu entrei numa autocomiseração, num monte de história. Porque assim, gente, ontem eu tava tomando banho, aí eu saí do banho, me arrumei, e aí o Senhor tinha um cotonete. Em cima eu tava
eu tava organizando as coisas do banheiro e tinha um cotonete em cima da pia. Aí o Senhor virou pra mim e falou assim, limpa o seu umbigo. Aí eu, tipo assim, não, limpa o umbigo, como assim? Limpa o umbigo. Aí de novo, limpa o umbigo. Aí eu fui, passei o cotonete uma vez, não saiu nada. Passei o cotonete segunda vez, não saiu nada. Terceira vez, começou a sair uma sujeirinha encrostada, sabe? Uns pontinhos pretos encrostados, que você tem que ir fazendo assim, assim, assim pra tirar. A Eliane, que eu fiz live semana passada, ela fala que é como se fosse uma panela. Sabe quando a comida gruda na panela? Aí você tem que colocar de molho uma vez, de molho a segunda vez. Fica dias de molho porque a sujeira não sai, encrosta a sujeira. Assim é com a gente. A gente tem sujeiras profundas em nós. Mentiras profundas em nós. Que tá lá enraizado dentro da gente. E só o Espírito Santo pode trazer à tona tudo isso. Somente uma mulher que está realmente disposta a viver o novo de Deus, a viver o que Deus tem para sua vida, vai acessar essa podridão, todos os seus pecados, tudo de ruim que ali habita nela. Então, hoje a gente está aqui para começar a limpar essa sujeira. Hoje é o primeiro dia de algo novo que vai acontecer na sua vida. Que já está acontecendo no mundo espiritual, porque para eu estar aqui hoje, isso já estava acontecendo no mundo espiritual. A gente precisa fazer atenção para o mundo espiritual, porque ele existe. E aos olhos naturais, aos olhos limitados, você está sozinha. Ninguém está te vendo. Seu marido não está te vendo, seu filho não está te vendo, seus amigos não estão te vendo. Você é apenas uma mulher passando por um deserto, por um processo. Só que quando a gente muda a ótica, quando a gente muda a nossa lente e a gente olha com os olhos de Jesus, como Ele nos olha, a gente vai para um nível mais alto. A gente vai para o nível do ilimitado, porque Deus, ele é ilimitado. E quando a gente muda essa ótica, a gente descobre que a gente não está sozinha. Que existe um Deus que está cuidando de nós. Que existe Jesus intercedendo por você nesse exato momento. Quantas vezes nessas últimas semanas que eu fiquei essas 2 horas debulhada no chão, orando, louvando, no sofá. Quantas vezes eu não conseguia orar e o Espírito, e eu falava, Jesus, tem uma? Ah, tá. Deixa eu ver, peraí. E eu falava assim, Jesus, interceda por mim. É exatamente isso. É isso que a gente tem que a gente tem que procurar, que a gente tem que fazer atenção, que a gente tem que parar de fugir. E nesse processo que eu falei pra vocês, que eu vivi mais intensamente de março, fevereiro para maio, eu tentei fugir. Por 3 semanas eu tava contando história, eu tava tentando achar uma brecha para desmerecer, para desmentir o que eu tava vivendo, para falar que aquilo não era de Deus. E igual os israelitas, eu tava o quê, ó, dando voltas, voltas e voltas. Até que um dia o Diogo me exortou e falou assim, eu falei pro Diogo assim, a mulher que eu era, sabia quem ela era, a mulher que eu era sabia disso, a mulher que eu era forte, a mulher que eu era isso, a mulher que eu era aquilo, e fui falando tudo isso pra ele. E aí o Espírito Santo pegou esse homem que ele virou pra mim e falou assim, sabe qual é o seu problema? Você está com a mente cativa ao Egito.
você quer viver na condição de escrava. E enquanto você não deixar o Egito e glorificar o deserto que você está vivendo, você vai continuar sendo escrava. Porque você não consegue enxergar as bênçãos que você está vivendo no deserto. Porque se Deus não te amasse, se Deus não cuidasse de você, se Deus não tivesse ciúmes de você, você não estaria vivendo o que você está vivendo aqui hoje. Ele poderia te deixar muito bem lá no Egito, ele poderia muito bem te deixar lá presa, cativa, mas não. O que ele fez? Ele trouxe a verdade para que você saísse do seu cativeiro, das suas mentiras, das suas mazelas, para você estar aqui nesse momento. Então, para de reclamar e começa a agradecer. Porque existe uma terra prometida para você. Isso foi o Espírito Santo através do Diogo. Então, para de reclamar, porque existe uma terra prometida. Oi, amiga! Linda, maravilhosa. Existe uma terra prometida, pronta para você ir. Ter do melhor da sua vida, mas você quer voltar lá pro Egito, você quer voltar para sua condição de escrava. Se você era tão boa assim, se você era uma mulher tão boa como você disse que era, que sabia o que queria, que era forte, que era corajosa, então por que você não sabia que estava acontecendo isso? Por que estava acontecendo isso comigo? Por que estava acontecendo isso dentro do nosso lar? Minha boca calou e eu não tinha mais nada para falar, porque eu fui extremamente exortada naquele momento e foi quando eu tive um alinhamento, eu fui realinhada para viver o propósito, para viver o processo, porque até aquele dia eu queria fugir, eu queria alguém para poder simplesmente me compadecer do meu processo e falar, não, isso aí não é de Deus, isso aí tá tudo errado, para de viver isso aí. E aí foi quando eu me submeti de verdade a isso, porque nós mulheres temos muita mania de manipular, e eu queria manipular o meu processo. Então talvez você tá presa no seu processo porque você tá tentando manipular. Tentava manipular até o Davi, gente, porque eu queria que o Davi colocasse as coisas assim. E aí eu esquecia que o Davi, o meu filho, ele tem quase 4 anos. Ele tem uma personalidade, um temperamento e ele é diferente de mim. Ele tem que me obedecer, ok? Mas eu não tenho que manipular ele para fazer o que eu quero. Eu não tenho que manipular o meu marido para fazer o que eu quero. Eu não tenho que manipular as minhas amizades para fazer o que eu quero. E muitas das vezes a gente quer manipular até Deus. Muitas das vezes a gente quer manipular até o processo. Eu sei que o bastidor é solitário, que o bastidor é doloroso. As minhas amigas que são mais próximas de mim, que também estão no processo, assim, é uma bênção, né? Assim, Deus colocou amigas ao meu lado que estão vivendo processo, estão vivendo desertos, e a gente pode uma levantar a outra, a gente pode uma confortar a outra dentro, assim, da limitação do que pode e do que não pode ser falado, porque muitas das vezes a gente quer ajudar outra pessoa e a gente acaba atrapalhando o processo dela. A gente precisa perguntar para Deus, eu posso fazer isso? Eu posso ajudar tal pessoa? Às vezes tem gente que está passando dificuldade financeira, que está passando até fome. Só que talvez foi Deus que colocou ela naquela situação. E se Deus não te levantar para ajudar aquela pessoa, você vai lá fazer pelas suas próprias mãos, pela sua própria força. E aí você atrapalha o processo daquela pessoa. E quem vai pagar a conta, quem vai pagar o boleto é você. Recentemente, eu queria fazer um mover para ajudar uma pessoa, só que era pela força do meu braço. E eu comentei isso com um amigo meu, um amigo que eu amo demais, o Claudinho.
E ele virou pra mim e falou assim, ele me exortou na hora. Aí eu entrei em oração e o Senhor falou, se você fizer isso, você vai atrapalhar o processo dessa pessoa. Se você fazer isso, você tá entrando no meu lugar. Ela tá vivendo isso porque eu permiti. Ela tá colhendo o que ela já plantou. Então a gente precisa discernir isso pra gente não atrapalhar o processo do outro. A gente precisa perguntar pra Deus. O negócio é porque eu falo porque eu era essa pessoa, gente, de sair fazendo tudo. Vai, faz e acontece, faz de novo. Só que nem todos os lugares são pra mim. Foi o que eu falei pra vocês mais cedo. Que o lugar não é onde eu quero estar, mas é onde Deus quer que eu esteja. Então, o Senhor, Ele vê cada detalhe do seu processo. Ele vê todos os seus vacilos, Ele vê todas as suas mazelas, todos os seus erros, todos os seus tropeços. E mesmo assim, Ele continua cuidando de você. Ele continua Jesus continua intercedendo por você, para que você abra os seus olhos, para que você saia dessa prisão que você mesma se colocou. Porque o diabo ele não tem autoridade sobre nós, a não ser que você entregue essa autoridade para ele. Não tem como servir a dois deuses. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo, ou você está servindo a Mamon, ou a sei lá o nome dos outros diabos. Então, você precisa ter esse entendimento, porque não tem como servir a vários deuses. Se você tá mentindo para você mesma, se você tá mentindo para o seu cônjuge, se você tá mentindo para o seu filho, se você tá mentindo para qualquer pessoa, você tá servindo o diabo. A gente precisa ser sincera com a gente mesma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta conhecer a verdade e não viver a verdade. Não adianta conhecer a verdade e continuar mentindo. Não adianta conhecer a verdade e continuar com a língua afiada. É claro que nós somos carne, a nossa carne é fraca, que nós vamos cair. E aí algo que eu aprendi com a pastora Eliane é confessar os pecados. Todos os dias a gente precisa confessar nossos pecados. Porque eu não sei com vocês, mas praticamente todos os dias eu erro. Todos os dias eu peco. Ou é um dedo apontando, ou é uma resposta atravessada, ou é alguma coisa que acontece que a gente não tá tão sensível e a gente vai lá e faz. Aí eu vou lá, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu julguei, eu condenei. E toda vez que você julga, que você aponta, que você critica a outra pessoa, não é sobre a outra pessoa. Você só está enxergando nela aquilo que está em você. Porque aquilo que te incomoda no outro está em você. É forte, gente. É uma palavra forte. Mas a gente precisa falar sobre ela, né? Talvez você tá perdendo hoje. Tem uma música que fala isso. Eu não vou aumentar o volume do som para poder não dar problema de novo de direitos autorais, né? Mas a gente perde hoje para ganhar amanhã. É melhor perder uma batalha do que perder uma guerra. Eu aprendi isso no casamento. Mas eu não praticava. Eu falava, mas eu não praticava, porque eu queria estar certa. Então hoje, muitas vezes acontece alguma coisa, eu só fico calada. Porque eu não preciso estar certa. E ainda que eu esteja certa, eu não tenho que provar para o Diogo que eu tô certa. O que eu faço? Senhor, se eu estiver errada, mostra pra mim. Normalmente, boa parte das vezes eu tô errada. Ontem à noite, o Diogo viajou pra São Paulo, eu até mandei um áudio pra ele chorando.
porque eu tinha conversado algo com ele, né, antes dele viajar. Nada demais, assim, algo normal. E aí, enquanto eu preparava a palavra, o Espírito Santo me exortou e falou: não tem como você servir a dois deuses, não tem como você servir a mim e a Mamon. Eu mandei um áudio pra ele chorando, pedindo perdão. E eu não tinha feito nada pra ele, assim, não tinha feito nada de mal pra ele. Mas só que quando você tá nesse alinhamento com o Espírito Santo, ele te constrange de tal forma que você confessa seus pecados. E todos nós pecamos. Atire a primeira pedra quem nunca pecou e que nunca vai pecar. É muita soberba e é um ego muito grande achar que não vai pecar. E eu achava que eu era boa demais, gente. Que eu era santa demais. A perfeita. Mas eu não passava de uma mentirosa. Por isso que eu precisei ficar afastada. Porque são pequeninas mentiras. Coisas pequenas. Mas não importa o tamanho da mentira. Continua sendo uma mentira. É igual a questão da obediência. Não adianta obedecer pela metade. Meia obediência é uma desobediência completa. E agora que a gente vai entrar no tema de ninguém está te vendo. Porque eu quero que você reflita nesse momento. A gente vai aprofundar nesse assunto agora. Será que você realmente se sente sozinha? Ou você está buscando a aprovação de outra pessoa? Será que você realmente se sente sozinha? Ou você, na verdade, está querendo ser vista? A gente precisa observar isso. Porque eu me sentia sozinha. Antes disso, eu acreditava que eu era única, que eu era cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo estava comigo, isso não quer dizer que ele não estava comigo, não. Mas não era todo o direcionamento que ele me dava. E eu achava que era ele. Então, eu pensava que eu estava cheia, que eu era única. Mas, na verdade, eu era uma pessoa que não tinha autoestima, que não sabia o seu valor, que não entendia o preço que Deus tinha pagado por mim. Uma pessoa que se converteu e teve uma vida transformada muito rápida, mas que não tinha fundamento. E assim, rasgando meu coração para vocês e sendo extremamente vulnerável nesse momento. Assim, sendo vulnerável desde o início, né? Mas nesse momento mais ainda. Porque eu não tinha fundamento. Por isso que Deus mandou eu parar. Porque a minha casa estava sendo construída, a minha casa, o meu coração, eu estava sendo construída na areia. E aí bate o vento, a onda do mar, e você vai lá oscilando, vai de lá, vai pra cá. Mas na internet, a gente não vê isso. É tudo muito perfeito, é tudo muito camuflado. E realmente, assim, muito do que eu vivi aqui, nesse tempo, desse processo, por isso que as mulheres se conectaram tanto comigo, porque eu trazia aquilo que eu tava vivendo, sabe? Então eu não escondia. E até hoje, se tá acontecendo alguma coisa, eu vou lá e posto. Não falando, tá acontecendo isso aqui agora, mas eu trago uma reflexão que você pode saber, ela tá passando por isso ou ela acabou de passar por isso. Eu não tenho vergonha disso, mas eu não tinha esses fundamentos. E foi quando o Senhor mandou eu parar. E aí, essas últimas semanas que eu tava, assim, a gente passou por libertação, por cura, por muita coisa, assim, nesse último mês. E aí o Senhor, eu conversando com a Eliane, eu falei, eu só tenho vontade de ficar no chão.
Eu só tenho vontade de escutar louvor, de orar. A minha vontade é de não fazer nada. A minha vontade é de não precisar ter que fazer comida, cuidar da casa. É só ficar no chão, orando, agradecendo, chorando. A minha vontade é essa. Aí ela falou assim, o chão é porque tem raiz. Você está sendo colocada no lugar certo. Porque é onde estão nascendo as suas raízes. A árvore é reconhecida pelo seu fruto. Mas para o fruto nascer, vem lá da raiz. Então, talvez você se sente sozinha, você sente que você não está sendo vista, mas é porque você está buscando ser vista por outras pessoas. Você está buscando ser vista por homens. É o seu ego, é a sua necessidade de aprovação, é a sua... É o próprio vitimismo que está te fazendo viver isso. E toda vez que eu me coloco nesse lugar... Oi, Rafa! Oi, pastor! Que saudade de vocês! E toda vez que você se coloca nesse lugar, toda vez que você se sente dessa maneira, você vai lá para aquele lugar do vitimismo, da autocomiseração. E você não tá cheia de Deus. Porque uma pessoa que tá cheia de Deus, que entende que ela tá vivendo um processo, porque todo processo ele tem data de início e tem data de término. O que vai mudar o tempo do processo é quem? Você. São as suas atitudes, o seu posicionamento, a forma como você se posiciona durante o processo. É como você reage ou age. Porque muitas das vezes nós só reagimos. Eu era uma mulher que, tipo assim, tava com a resposta pronta na língua. O Diogo vinha me confrontar e eu só vinha com as justificativas. Cala a boca. Silencia. Para de falar. Para de se justificar. Você não precisa estar certa. As pessoas não precisam saber o que você está passando. É entre você e Deus. Se você tem um líder espiritual, se você tem um pastor, uma pastora, vá se aconselhar com eles. Eles são seus líderes. Eles vão te guiar nesse processo. Mas a voz final não vão ser deles. A voz final é de Deus. Assim como eles. A voz final não é do... Porque o pastor tem um pastor acima dele, orando, cuidando por ele. A voz final não vai ser da pessoa de cima, não vai ser do profeta. O profeta pode vir te dar uma palavra. A voz final não é do profeta. A voz final é de Deus. A palavra final é de Deus. Porque ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Ele é um homem. Ela é uma mulher. E a semente do pecado nasce em nós. Um recém-nascido, acabou de nascer, já nasce com a semente do pecado. Então a gente precisa fazer atenção para isso e realmente olhar qual é a minha necessidade hoje. Por que eu tô me sentindo sozinha? Por que eu tô sentindo que ninguém tá me vendo? Por que isso está acontecendo? Qual que é a minha necessidade nesse momento? Acho que travou, voltou para vocês? Qual que é a minha necessidade nesse momento? Talvez não é o seu ego que está gritando, que não está chamando atenção. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. O que você faz quando ninguém te vê? O que você pensa quando ninguém pode adivinhar seu pensamento? Quando você tá sozinha, igual eu tô aqui. E literalmente, sim, sozinha, né? Que o Davi tá dormindo a minha mãe e o Diogo viajou. Quando você tá sozinha, o que você pensa? O que você faz?
Qual história conta na sua cabeça? E aí eu quero fazer uma adentro. Quem é você quando ninguém além de Deus está te vendo? Porque ainda que você pense tudo isso, que você fale, murmure, quando ninguém está te vendo, Ele está te vendo. Antes de sair uma palavra da sua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Antes do pensamento vir, Ele já sabe o seu pensamento. Quem é você no seu secreto? Quando ninguém está te vendo. Quem é você no seu deserto quando ninguém está te vendo? Que mulher é você hoje? Sabe por quê? Lá em Jeremias 11, versículo 20, vai falar que Deus prova o nosso coração e Ele prova a nossa mente. São esses testes que vão trazer à tona tudo aquilo que está dentro de você. Então, quando eu fui colocada no teste, quando eu fui colocada no deserto, tudo de ruim, tudo não, porque tem muita coisa que está sendo revelada agora, né? Mas que só está sendo revelada agora porque primeiro eu me submeti ao processo e passei pelo deserto, por aquele deserto. É no deserto, são nas provações que o seu coração e a sua mente vão ser revelados. É na dor, é na dificuldade que você vai conhecer quem você é de verdade. São esses testes que revelam o seu coração e as suas verdadeiras motivações. Por isso que a gente precisa abraçar os testes, a gente precisa amar os processos, a gente precisa amar e glorificar o deserto. Ainda que a terra esteja seca, ainda que não tenha nenhuma flor, que não tenha frutos, igual aquela música, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto, que você não veja o fruto, todavia eu me alegrarei. Ainda que as minhas raízes não sejam tão profundas, todavia eu me alegrarei. E aí entra uma chave que você precisa guardar no seu coração. Toda vez que você reclama, você está clamando 2 vezes ao diabo. Toda vez que você reclama, você está clamando por aquilo 2 vezes. Ah, meu marido não me ajuda. Você está clamando 2 vezes para o seu marido não te ajudar. Ah, meu processo está muito difícil. Você está clamando 2 vezes para que seu processo seja mais difícil ainda. Trazendo exemplo prático para você ter esse entendimento do que está acontecendo. Então, se Deus te escondeu, se Deus te encaminhou para esse lugar, glorifique, agradeça, porque isso mostra o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer bem e o quanto Ele deseja a sua cura, o quanto Ele deseja a sua transformação. Ele não te colocou aí à toa. Na verdade, você está colhendo aquilo que você já plantou. Existe o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio nós fazemos o que nós queremos. E se nós não somos guiados pelo Espírito Santo, aí que taca ali pau mesmo, né? Aí que vai desgovernado, desenfreado e só vai. Mas não é todo lugar que é pra você ir. Você precisa sair da multidão, precisa sair do barulho pra você poder conseguir discernir e escutar a voz de Deus.
Teve uma época que eu tava escutando muita pregação, que eu tava escutando muita palavra, que eu tava escutando muita coisa. E aí Deus virou pra mim e falou assim, para tudo. Sabe por quê? Eu vou pregar pra você. Aí ontem eu tava preparando a palavra e o Espírito Santo, ele né, nas madrugadas, ele já, aqui meu caderninho tá aqui, né? Nas madrugadas, ele foi me entregando as palavras e eu fui escrevendo. Só que eu queria trazer outras palavras, né? Eu queria trazer mais conhecimento, mais versículo, mais frufru. E não tava fluindo. Eu não tava fluindo a palavra, não tava fluindo. Aí foi quando Deus me pegou de novo e falou assim, a palavra já está dentro de você. É aquilo que você viveu e é aquilo que você está vivendo. Só coloca pra fora. Para de querer pegar o que é dos outros. Eu derramei uma porção pra você. E isso é bom, gente. Ser exortada pelo Espírito Santo é a melhor coisa que existe. Porque antes de ser exortada por ele, do que continuar caindo nas armadilhas do diabo. E eu quero ler esse versículo com vocês, que o Senhor me trouxe ontem à tarde. Vai ser o final de Mateus, capítulo 3, e o início de Mateus, capítulo 4. Vou começar em Mateus, capítulo 3, versículo 16, tá? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu. Não, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, uma voz de onde? Dos céus. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Quem falou essa palavra? Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro, Jesus ficou escondido 30 anos ali para poder chegar, ser batizado e o quê? Ser movido pelo Espírito para o deserto. Para quê? Para ser tentado. E a gente quer vida boa, a gente quer vida mansa, a gente acha que a vida vai ser assim, maravilhosa. Mas você viu Jesus reclamando? Eu vou abrir minha Bíblia que eu não coloquei a continuação aqui não, de Mateus capítulo 4. Você viu Jesus reclamando? Vocês que já estão aí com a Bíblia aberta, vocês viram Jesus reclamando do processo do deserto? Em algum momento, aqui ó, acabei de abrir aqui ó. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus falou que ele estava com fome. Ele reclamou que ele estava com fome. Ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo,
pois está escrito. O diabo, ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe a Bíblia de cor, tá? Pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Jesus reclamou? Jesus brigou com o diabo? Jesus ficou justificando para o diabo? Não. O que Jesus fez? Respondeu na palavra. Porque o diabo, ele vai tentar a gente na palavra. E a gente vai contra-atacar como? Na palavra. Mas se eu não leio a Bíblia, se eu não tenho intimidade com Deus, como que eu vou contra-atacar com o diabo? Aqui fala que a minha Bíblia é da Joyce Meyer, né? E aí ela tem umas observações. Aqui fala assim, não devemos nos surpreender quando a tentação vier. Satanás procurou deliberadamente tentar Jesus e procura fazer o mesmo conosco. Como você reage à tentação? Todas as vezes que Jesus foi tentado, ele respondeu com a palavra de Deus. Seja diligente em estudar a palavra de Deus, para que você também saiba que atitude tomar para resistir e vencer a tentação quando ela vier. Ele também nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está falando que vai ser fácil, mas ele deixa uma chave, tenha bom ânimo. Ter bom ânimo não significa que não vai doer, que você não vai chorar, que não vai ser difícil. Ter bom ânimo é que, ainda que você chore, ainda que tenha circunstâncias, ainda que doa, ainda que você chore, ainda que tudo isso aconteça, você tem bom ânimo e você crê que o melhor está sendo feito por Ele. Você deseja a presença dEle acima de tudo, igual tá tocando aqui nessa música que eu queria aumentar o som. Oh, Jesus. Glória a Deus, Senhor. O sucesso do seu processo depende do seu posicionamento. Tô quase encerrando aqui, porque é a forma como você vai agir, é a sua gratidão. A chave do processo é a gratidão, é glorificar ao Senhor. Ainda que não saia palavras, só saia choros, só saia lágrimas, mas de gratidão. Obrigada, Senhor, por estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Obrigado, Senhor,
Porque apesar de todas as circunstâncias contrárias, apesar dos problemas conjugais, dos problemas com a maternidade, da falta de provisão, da falta de dinheiro, da falta de comida, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem aberto os meus olhos. O Senhor tem feito eu escutar. Obrigada, Jesus. É igual aquela música, acho que é da Cassiane. Tá chorando, louve. Tá doendo, louve. Tá sofrendo, louve. Louve o tempo todo. Gente, aqui em casa o louvor é o dia inteiro. É louvor o tempo todo, assim. Se eu tô com o Davi, às vezes eu coloco um fone de ouvido, coloco o louvor baixinho, vou brincar com ele, vou fazer as coisas com ele, mas não deixo de escutar o louvor. Quantas vezes coloco louvor para dormir, ou uma meditação guiada cristã? Porque a gente precisa ser vigilante. Porque o diabo tá igual um leão ao derredor, rugindo. Só que ao derredor ele não pode fazer nada, a não ser que você dê essa autoridade para ele. Porque quando nós somos gratas, quando nós temos bom ânimo, mesmo na aflição, mesmo que em lágrimas, quando nós agradecemos, mesmo na pindaíba, nós cremos. E quando nós cremos, nós perseveramos. Todo lugar que Deus te oculta, quando Deus te esconde, é um lugar de preparação. Deus está te preparando para o novo. Deus está te preparando para você crescer nele, como mulher, como uma leoa, para você ser despertada. Porque acabou esse processo, vai vir outro processo. Só que você precisa passar por esse processo para ganhar as armas para conseguir lutar no próximo processo. As armas que eu tenho hoje, se eu não tivesse passado pelo processo anterior, eu não ia conseguir passar. Foi o que eu vivi naquele processo que me deu armamento para estar aqui agora, com essa autoridade falando para vocês, mesmo estando no deserto, mesmo estando vivendo o que eu tô vivendo. E eu sei que não é fácil. Esses dias eu passei dias chorando, dias totalmente assim, nos pés do Senhor, chorando, mas não reclamando. Mas por um momento eu tive autocomiseração de mim. E na hora que o Diogo, oi amor, você tá aqui. E na hora que o Diogo falou assim, que eu estava sendo autocomiserável, eu neguei na hora. Falei, não, claro que não. Glória a Deus por Deus sempre estar me mostrando isso. Foi no dia que eu fiquei de vigília. E aí no meio da vigília, na madrugada, Deus falou assim, você está sendo autocomiserável. Você está com pena de si mesmo, você está com dó, você está sendo vítima, você está querendo chamar a atenção. Aí ele me conduziu para Josué capítulo 1. Esse lugar que Deus nos oculta, o secreto, quando ele fala, sai da multidão. Gente, quantas vezes Jesus estava na multidão fazendo milagres, a Bíblia fala que ele saiu da multidão e foi orar. Saiu dos discípulos e foi orar. Ele saiu sozinho e foi orar. Ele estava oculto, ele ficou oculto no deserto, 40 dias, levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então, e foi nesse deserto
que ele teve a autoridade, a sabedoria para passar tudo o que ele passou depois. Porque assim como nós, ele também era carne e sangue. Ele era homem. Mas ele não pecou. Em momento algum ele pecou. Na verdade, ele veio para levar nossos pecados. Ele levou consigo os nossos pecados. Quando a gente olha para a cruz, no meio do nosso deserto, se a gente não olhar para a cruz e ela não fizer, a morte de Jesus não fizer sentido para nós, a gente vai ficar preso nisso. E dando voltas, voltas e voltas. E só o Diogo sabe quantas voltas eu dei. Só o Diogo sabe como eu rodeei. E teve horas que Deus falou pra ele: deixa, não é pra falar nada. Ela precisa acordar sozinha. Não atrapalhe o processo dela. Não, teve um dia que o Diogo bateu o dedo do pé dele do nada. Foi lá levar o carro para lavar, ele bateu o pé, o dedão do pé, e Deus falou para ele que ele estava sendo pedra de tropeço para mim. Porque quem ama, imediatamente quer cuidar. Quem ama, imediatamente quer ir lá e falar: não faz isso, tá errando nisso. E é o que eu falei lá atrás. Que a gente precisa pedir a permissão para Deus até para ajudar as pessoas. Você está sendo preparada para esse momento. Você está escondida por um motivo. Você só precisa entender o que Deus quer de você. Deus quer obediência. Deus quer renúncia. Deus quer o seu coração por completo. E dói renunciar. Dói falar não para oportunidade, para coisas que você deseja. Só que os planos de Deus são maiores, muito maiores do que os nossos. E quando a gente entende isso, a gente agradece, a gente glorifica o processo. Eu sei que dói, e eu me compadeço com a dor de vocês, porque não foi fácil pra mim. E ainda dói certas coisas. Dói ver eu caindo, às vezes, nas mesmas coisas. Sabe? Então, agradeça por estar aonde você está. Não é culpa do seu marido, não é culpa do seu filho, não é culpa de Deus. Sabe? Para de buscar culpado. É entre você e Deus. A chave do seu processo é você e Deus. A palavra do Senhor diz: o primeiro passo do despertar, gente. O primeiro passo para você se despertar: submeta-se ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu me submeto ao Senhor, nossa, a live já estendeu muito. Quando eu me submeto ao Senhor, eu resisto ao diabo. Quando eu me submeto ao Senhor, eu entro na verdade. E quando eu entro na verdade, eu paro de me submeter ao diabo. Porque o pai da verdade é Deus. E o pai da mentira é Satanás. Quem que você está servindo hoje? Não é vergonha assumir que você errou, sabe?
minhas confissões para Deus. Senhor, eu senti inveja, eu queria ser a melhor, eu estava competindo. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas minhas mazelas. Me perdoa, Senhor, porque eu tive inveja. Me perdoa porque eu tive isso. Me perdoe porque eu estava olhando para o dinheiro. Me perdoe por conta daquilo. Me perdoe por não ter sido submissa. Me perdoe por falar mais do que eu deveria. E o Senhor me entregou uma chave muito grande recentemente. É que você, ele falou comigo, né? E todo mundo fala, sempre eu escutei, né? Que é no joelho dobrado, é no joelho no chão que a gente trava as guerras, que a gente vence as guerras, né? E só de fato, quando eu vivi isso que eu fui entender. Mas antes o Senhor, ele tinha falado comigo que você está sendo gerada de joelho no chão. A sua família está sendo gerada de joelho no chão. O seu marido está sendo gerado com o seu joelho no chão. Pare de buscar estar certa. Até esses dias o Diogo, essa semana o Diogo falou assim: para de justificar. Você quer justificar o tempo todo. É sim, sim, não, não. Tá bom, pronto. Ele é muito prático. Mas muitas vezes a gente quer fazer o quê? Ficar justificando. A gente só quer estar ali justificando. Que a gente possa hoje sair daqui fortalecida, olhar no espelho e falar: Senhor, revela em mim toda essa sujeira oculta, tudo aquilo que tá dentro de mim, tudo que é podre, tudo que não é seu. Me mostra, Senhor. É isso que a gente tem que fazer. É só isso que a gente tem que fazer. E encarar o processo. Não dá pra fugir. Porque quanto mais você fugir, mais tempo você vai ficar nesse processo. E, gente, como diz a pastora Eliane, é assim que funciona. Vamos falar de escola. Uma matéria. Se você bomba nessa matéria, você vai ter que repetir a matéria. Se tá acontecendo a mesma coisa na sua vida, porque você tá bombando a matéria. Então tem coisa na minha vida que eu tô bombando já há anos. Mas graças a Deus, Deus cada dia vem revelando, vem mostrando e vem trazendo essa verdade. E aí é uma decisão. Eu escolho continuar na mentira, tendo as mesmas atitudes, ou eu escolho fazer o que ele me chamou para fazer, ser uma pessoa transformada pelo Espírito. É claro que não é do dia para a noite. Por que eu não tinha raízes? Minha transformação foi muito rápida, né? Assim, meu encontro com Deus, minha conversão, tudo. Mas eu não tinha fundamento. Eu já cheguei e já sentei na janelinha. E amém. Porque eu fui indo, fui fazendo. Só que chegou um tempo e Deus falou assim: para. Agora vamos tratar. Vamos tratar suas raízes. Vamos tratar suas mazelas. Vamos tratar suas dores. Vamos curar lá no fundo. Coisas que eu não imaginava. Coisas que estavam escancaradas, mas só eu que não queria enxergar. Então, que você possa se alegrar no dia de hoje. Que você possa ser fortalecida pelo Espírito Santo nesse dia, nessa segunda-feira. E que o Senhor te conduza a lugares altos, a lugares que Ele tem para você. Porque Ele te chamou para governo. Nós somos rainhas, reis e sacerdotes. Nós somos criados para governar. Que nessa manhã
você seja forte e corajosa. Não só nessa manhã, mas que seja o primeiro dia de muitos dias na sua vida, de transformação. Então, as nossas lives serão às segundas-feiras, às 5h30 da manhã, até quando Deus der outro direcionamento, até talvez o Clube 3 AM voltar. Eu falo que isso aqui está sendo uma preparação para o Clube 3 AM, né? E que o Senhor guarde o seu dia, guarde a sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento aqui, Senhor, a minha vida, o meu lar, meu marido, meu filho, Senhor. Te peço que o Senhor guarde a nossa família contra todo dardo, toda seta, toda retaliação do inimigo, Senhor. E te apresento também cada vida presente aqui, cada família, cada mulher, cada homem, que o Senhor venha realmente trazendo luz aonde há trevas, que o Senhor venha limpando a sujeira debaixo do tapete, para que o novo possa surgir, que essa palavra tenha sido uma flecha no coração de cada pessoa que está aqui, porque é um dia de alinhamento, é um dia de sermos despertadas para a vontade do Senhor, para nos submetermos ao Senhor, e que nessa manhã você, com toda essa semente que foi plantada no seu coração, que você medite, que você reflita, porque essa é uma palavra muito forte, e que o Espírito Santo testifique no seu coração aquilo que você precisa fazer, que o Espírito Santo hoje te revele aquilo que está oculto, que ele comece hoje revelando, porque são muitas coisas sujas que precisam ser reveladas, e que a partir de hoje, a partir de agora, ele comece a revelar isso no seu coração e na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigada. Até a próxima segunda-feira, às 5h30 da manhã. E amanhã à noite, terça-feira, às 9h da noite, eu vou fazer uma outra live com a pastora Eliene. Foi poderosa a live com ela, para quem assistiu. A gente falou sobre manipulação, principado de Jezabel. E amanhã a gente vai trazer uma palavra mais profunda do que a anterior, que é uma manipulação oculta que muitas de nós ainda fazemos. Então, um dia abençoado na presença do Senhor. Amor, fica com Deus, eu te amo. Me dá notícias, tá? Um beijo no seu coração. Você faz falta. Um beijo, gente. Fica com Deus. Deixa eu tirar um print só pra poder salvar a live. Um beijo.